Bom dia, sétimo ano, estamos aqui para mais uma aula. Eu vou iniciar hoje o caderno 2, conforme foi combinado na última aula, onde nós encerramos o caderno 1. Eu quero lembrar que qualquer dúvida ou pergunta deve ser feita, vocês podem estar entrando em contato, nós temos grupo de WhatsApp, nós temos a plataforma, onde vocês podem estar entrando em contato conosco, tá bom? Então não se sintam acanhados, envergonhados, dúvidas e perguntas podem fazer a mim. Tá bom? Vamos iniciar no caderno 2 hoje, lá na página 108, tá? Na página 108 nós vamos ver o Renascimento cultural e a sua influência na arte. Bem, Renascimento, uma época que foi totalmente intelectual, uma arte muito correta, muito exemplar, muito detalhista, tá? Nós vamos ver obras de arte que são, assim, lindíssimas, tá? E que custaram, assim, valores altíssimos, tá bom? E não à toa, né? Não à toa porque a sua riqueza de detalhes fizeram valer cada centavo desses valores dessas obras. Eu não tenho condição de ler tudo, como eu sempre digo, porque senão a aula fica muito cansativa, fica muito maçante. Então eu prezo por pegar os tópicos principais e comentá-los. E peço sempre que vocês em casa façam uma leitura dessas páginas completas, porque só vai vir a enriquecer a explicação que eu já estou dando, tá bom? Então lá na página 108, como eu falei, no segundo parágrafo, ele já vai dizer, já vai começar falando sobre o Renascimento. E ele fala, o nome Renascimento foi dado ao movimento artístico intelectual que teve início em meados do século XIV, na Itália, e posteriormente foi difundido por toda a Europa. Ou seja, o Renascimento ele começou na Itália, mas depois ele se espalhou por toda a Europa. Lá no subtítulo da página 108, Desenvolvimento das cidades italianas, o primeiro tópicozinho também ele fala assim: no século XIV, a Itália ainda não era um país. Cidades como Florença e Veneza chamadas de cidade-estado, ou seja, a Itália ainda não era considerada um país e algumas cidades lá dentro eram chamadas de cidade-estado. Vamos para a página 109, no tópico Novos experimentos, volume e modelagem. Primeiro parágrafo. A maioria dessas pinturas deveria apresentar temas religiosos, como a figura de Cristo, como habitualmente ocorria na Idade Média. Sim, já falamos em aulas anteriores sobre alguns momentos históricos onde eles prezavam pela arte religiosa, tá? No Renascimento não foi diferente. Eles continuaram prezando, dando prioridade para essa arte religiosa, onde a figura de Cristo deveria ser sempre o centro, deveria estar sempre, vamos dizer assim, em destaque. E se não tivesse Cristo na obra, que eles incluíssem outras imagens de caráter religioso nas suas obras. Continuando lá no segundo parágrafo, segunda linha. Mesmo que representando figuras sagradas aos moldes da arte medieval, de maneira que fossem misteriosas e bastante estilizadas. O artista passou a introduzir algumas experimentações em seus trabalhos, com têmpera em madeira. Para quem não sabe, têmpera é a tinta guache, é a famosa tinta guache que foi usada como experimento em madeira. Eles estavam testando, na verdade, para ver se essas experimentações dariam certo. Procurou dar certa ideia de volume, de um espaço mais real nas obras de representação figurativa, ainda que somente nos elementos secundários da pintura, como livros, cadeiras, roupas, sem ainda humanizar as feições e os gestos. Quando fala aí de volume, gente, eles estão pensando em mais realidade, tá? Então deixou de ser aquela obra chapada, onde a tinta simplesmente foi passada e ganhou o contorno, um volume, tá? Que é dado às vezes pela luz, às vezes pela sombra e até mostra mais realidade às obras. Vamos para a página 110 agora. Na página 110, o primeiro tópico, a peste negra e o retorno ao medievalismo artístico. Vamos para o segundo parágrafo.
Em 1348, essa pandemia matou mais da metade da população de Siena. Ele está falando dessa pandemia da peste negra que foi citada no primeiro parágrafo, tá? Em Siena e Florença. Nesse período, a Igreja Católica, que tinha grande poder e influência social, considerou a doença como um castigo de Deus, em razão de a população ter se preocupado demais com questões materiais, como o acúmulo de dinheiro e os prazeres físicos. Ou seja, ele cita aqui que a Igreja Católica começa a culpar as pessoas pela pandemia da peste negra que estava acontecendo, tá? E ela culpa dessa maneira, dizendo que as pessoas estavam mais preocupadas em juntar dinheiro do que em servir a Deus, do que em procurar a Deus e até mesmo visitar as próprias igrejas. Para fechar esse vídeo, no terceiro parágrafo, assim as pinturas também foram acusadas de se afastarem de Deus, pois as experimentações artísticas que traziam humanização às figuras sagradas foram consideradas abusos para os quais a peste negra foi um castigo. Então chegou ao ponto que até as obras de arte já estavam sendo consideradas, vamos dizer assim, abusivas entre si, tá? A verdade é que eles já estavam querendo tirar um pouquinho a arte aí de campo, vamos dizer assim. Nessa mesma página 110, tem algo muito interessante que eu não posso deixar de citar para vocês. Eu vou inclusive mostrar aqui no celular, que eu estou fazendo a gravação pelo celular, para vocês poderem ver e fazer na casa de vocês, que é muito bacana. O meu celular, ele não veio com aplicativo de código QR, mas tem alguns celulares que vêm. Às vezes tem celular que vem com nome, o aplicativo vem com nome de... não é qualificador, esqueci o nome. Qualquer coisa eu coloco na plataforma para vocês. É digitalizador, lembrei, é digitalizador. Alguns celulares vêm com aplicativo de digitalizador. O meu não veio. Então eu baixei um aplicativo de código QR em português. Logo que eu coloco no Play Store, é o segundo aplicativo que aparece, tá? Leitor de código QR em português. Esse código QR vai permitir que nós visitemos alguns locais muito bacanas, já que estamos em época de pandemia, não podemos sair das nossas casas, tá? É muito bacana essa dica que eu tô dando para vocês. Na página 110, como eu disse que eu ia mostrar, bem aqui na beiradinha, nós temos esse código QR. Eu acho que todo mundo tá vendo, devem estar vendo bem. Quando nós passamos o leitor do código QR nesse quadradinho aí, desse código, nós entramos no Museu de Florença, como se nós estivéssemos dentro do Museu de Florença. Pessoal, é muito bacana, é muito enriquecedor, nós só temos a ganhar fazendo esse tipo de visita. Às vezes são locais que nós não conseguimos ou não conseguiremos, não sabemos, do futuro, ir, e nos possibilita a visitar locais grandiosos, locais riquíssimos, tá? Simplesmente usando o celular e um simples aplicativo. Quem tiver dúvida também pode me perguntar como fazer, tá bom? Eu vou colocar novamente isso escrito na plataforma para vocês não terem dúvidas, ok? Então esse vídeo nós encerramos por aqui.